Olá, amados irmãos e irmãs. Hoje, dia 7 de junho, segunda-feira da 10ª semana do tempo comum. Peçamos ao Senhor da vida que nos ajude a abrir o coração, a acolher a sua palavra e fazer com que essa palavra dê frutos em nossa vida e história. Iniciemos este momento em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo esteja sempre convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. O Evangelho de hoje, amados irmãos e irmãs, se encontra em São Mateus, capítulo 5, versículos de 1 a 12. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, vendo Jesus as multidões, subiu ao monte e sentou-se. Os discípulos aproximaram-se e Jesus começou a ensiná-los. Bem-aventurados pobres em espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados aflitos, porque serão consolados. Bem-aventurados mansos, porque possuirão a terra. Bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados. Bem-aventurados misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Bem-aventurados puros de coração, porque verão a Deus. Bem-aventurados que promovem a paz, porque serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados que são perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois vós, quando vos injuriarem e perseguirem, e mentindo disserem todo tipo de maldade contra vós por causa de mim. Alegrai-vos e exultai, porque será grande a vossa recompensa nos céus. Do mesmo modo, perseguirão os profetas que vieram antes de vós. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Amados irmãos e irmãs, hoje, então, começamos a refletir o capítulo 5 do Evangelho de São Mateus. E este capítulo, diante do Sermão da Montanha, poderíamos assim dizer, nós temos a graça de ouvir as bem-aventuranças. O Senhor nos convida a viver as alegrias neste mundo, alegrias que não são passageiras. E Ele, então, neste sentido de estar junto das multidões, Ele sobe ao monte e se senta, como aquele que tem autoridade para ensinar. E começa a ensiná-los dizendo: bem-aventurados os pobres em espíritos, porque deles é o reino dos céus. Então, Jesus fala: felizes são aqueles que vivem a pobreza em espírito, que em outra realidade poderíamos talvez traduzir com a graça da humildade, do desprendimento, de viver então esta busca, esta entrega exclusiva ao Deus da vida. E Jesus diz: desses que vivem esta experiência, é o reino dos céus. O reino dos céus pertence aos mais pequeninos. Depois Jesus vai dizendo alguns aspectos da nossa vida cotidiana. Bem-aventurados aflitos, bem-aventurados que têm fome, bem-aventurados puros de coração, bem-aventurados que promovem a paz, bem-aventurados que são perseguidos, bem-aventurados que são injuriados e perseguidos, e também fazem parte daqueles que são caluniados por conta de Jesus Cristo. São realidades que fazem parte da nossa vida, da nossa experiência de fé. A aflição, Jesus diz que será
agraciada pela consolação, a fome pela saciedade. A misericórdia leva a alcançar misericórdia. Os puros de coração têm a graça de ver, contemplar a Deus. Os que promovem a paz são filhos de Deus. Procuram viver a graça e a paz que Deus mesmo concede. Os que são perseguidos por causa do reino, deles é o reino dos céus. E, sobretudo, aqueles que são perseguidos, que são caluniados por conta de Jesus Cristo, devem se alegrar, porque a recompensa é o céu. Amados irmãos e irmãs, a bem-aventurança nos leva a entender aquilo que São Paulo vai dizer posteriormente. Quem nos separará do amor de Deus? A fome, a guerra, a peste, enfim, nada e nem ninguém pode nos separar do amor de Deus. Ainda que, como diz o próprio Evangelho, no mundo tenhamos perseguições. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Graça e paz.